Assim seja. Agora sim, Dani, é com você. Boa palestra. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestra, de encontro aqui do Amor e Caridade. Eu já estava dizendo, gente, como assim? Cadê o farol de Maria que a gente reza para ir toda noite para aquele hospital maravilhoso, com aquele jardim sensacional, aquelas flores que eu quero trazer para mim. Vocês também têm que pedir para ir para lá, viu? Hoje, o nosso tema é a tolerância. E foi até engraçado, gente, porque quando a gente pega um tema para estudar, para falar, para conversar com os irmãos de ideal espírita, ou não, irmãos que estão aqui e que também são de outras escolas religiosas, é muito interessante como a gente percebe que são verdadeiras lições, primeiramente para nós. Hoje eu dei uns gritos, né? Claro, porque como professor em período letivo, a gente acaba ficando meio nervoso, aí depois eu disse, ai meu Deus, como assim? Vamos desenvolver a tolerância. E o nosso tema é justamente para a gente entender um pouquinho o que é a tolerância segundo aí a nossa visão espírita. Então, o livro que nós baseamos as nossas conversas aqui é o livro Pensamento e Vida, e Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos traz lições muito profundas, lições que a gente realmente vai olhar para o nosso dia e a gente vai pegar o caderninho, como as meninas costumam dizer, e fazer aquelas anotações, nem que a gente pregue um monte de papelzinho pelas paredes da casa para a gente sempre se lembrar e realmente colocá-las em prática. E Emmanuel nos traz o conceito de tolerância, nos dizendo que a tolerância é um reflexo vivo da compreensão, da esperança, da paciência, do perdão com o esquecimento de todo o mal. Aí você diz assim, nossa, a gente sempre pensa na tolerância com um aspecto negativo, como sempre algo que é ruim. Ai, porque o outro me irritou, eu tenho que ser mais tolerante, eu não gostei disso, eu tenho que ser mais tolerante. E quando Emmanuel nos traz essa perspectiva da tolerância, ele vai nos dizer que quando nós compreendemos os processos nos quais nós estamos inseridos nessa caminhada, nessa jornada, inclusive desenvolvendo principalmente o perdão, e quando ele diz, ó, com o esquecimento de todo o mal, você diz, não, calma aí, que às vezes não dá para ser todo, mas pelo menos um pedacinho eu vou começar a colocar em prática. Então, quando a gente pega esse conceito de compreender as nossas relações e aquilo que de alguma forma nos afeta, nós vamos sim entender que nós estamos em algum momento sendo tolerantes, ou conosco, ou com os nossos irmãos. Daí vem a esperança de que realmente o processo ele está indo pelo caminho certo, a paciência, que às vezes a gente diz assim, não vou mais pedir paciência para Deus, porque Ele manda as provas e depois eu fico reclamando. Mas, quando a gente começa a internalizar a palavra e a experiência da tolerância no nosso dia, a gente vai começar a ficar mais feliz e o caderninho de boas vibrações, de conquistas, vai ficando aí mais floridinho no nosso dia a dia. Então, tolerar, segundo Emmanuel, é refletir o entendimento fraterno, quando eu entendo a perspectiva do outro, por que que o outro fez determinada coisa, e talvez eu não tenha conseguido alcançar aquela proposta que ele me colocou naquele momento, nem que tenha sido realmente de me deixar irritada, ou eu me permitir ficar irritada, ou assim, calma aí que eu vou respirar, porque nós estamos num processo muito difícil, então temos realmente
que pensar nessa palavra e nessa experiência de uma forma diferente. O perdão será sempre profilaxia, como ele nos diz, segura, garantindo saúde e paz. Sabe quando a gente deseja feliz aniversário a alguém? Normalmente a gente deseja o quê? Saúde, fulano, para ti. Então, quando a gente exerce a tolerância, a gente melhora a nossa saúde, melhora a nossa sensação de paz, de tranquilidade, renova as nossas esperanças e nos dá segurança para continuar nesse processo tão bonito. Emmanuel vai nos chamar a atenção, através da psicografia de Chico Xavier, que esse entendimento fraterno é tudo gerenciado pela vontade soberana aí do Criador. Ou seja, como ele nos diz nesse pequeno trecho, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. E às vezes, irmãos, a gente acaba fazendo isso e às vezes nem nos percebemos, ou simplesmente nos percebemos, porque, como nos diz ainda a doutrina espírita, ainda estamos no jardim de infância em se tratando de algumas situações dentro dos relacionamentos de família, de trabalho, e isso acaba gerando em nós um certo desconforto e dificuldade nesse processo de caminhada para conosco e também para com os nossos irmãos. Então, não podemos esquecer que nada é feito sem que Deus permita. Por isso que nós vamos, sim, amargar algumas situações, ter alguns tropeços, mas será importante para o nosso processo de crescimento. Caso contrário, você acha que Deus ia permitir que acontecesse no seu dia a dia? Não. Tudo é feito segundo a vontade de Deus. Emmanuel vai nos dizer, ou vai nos lembrar, a doutrina espírita, que a tolerância, ela vai nos exigir sair da nossa zona de fanatismo, que às vezes a gente acha que só nós estamos certos e sabemos das coisas, sair também da nossa zona de conforto. Não, calma aí, que eu preciso respirar, não é o outro. Quem tem que ter paciência, quem tem que fazer diferente, às vezes não é o outro, porque o outro talvez ainda não tenha a compreensão que eu tenho. Vamos pensar assim, quem está aqui hoje assistindo essa palestra, essa conversação comigo, que enquanto eu falo, vocês vão conversando aí comigo, que eu sei, através aí dos pensamentos que vocês vão articulando. Quando eu penso, tá? Quando eu imagino certas situações, então eu tenho que lembrar que eu tenho a minha responsabilidade. Então, se você está aqui hoje, você vai ter um conhecimento a mais em relação àquela pessoa que não pôde hoje estar aqui conosco. Olha que responsabilidade, né? Muito boa. Por isso que eu dei os gritos hoje de manhã e depois eu disse assim, oi, gente, não estou exercendo a tolerância. Exercício quando a gente se propõe a um desenvolvimento. Nós temos que aprender a viver com a diferença, aceitar o outro e, às vezes, até nos aceitarmos nas nossas dificuldades. Isso é tolerância. É quando a gente chega, a psicologia ela diz assim, que a tolerância ela tem um ponto, ela tem um limite. Ela vai até um determinado, sabe, um murinho ali que você diz, não, só vai até aqui. Passou daqui, já não dá mais, às vezes eu vou dar uns gritos mesmo, vou perder a paciência, não é por aí, não vou aceitar. Mas quanto mais a gente tem conhecimento e a gente consegue lidar com situações, muitas vezes, sejam elas difíceis ou não, melhor é o nosso exercício aí da tolerância. Isso vai fazer um bem muito grande, gente, para o coração, para a pele, para o cabelo,
né? A gente se alinha com espíritos que vão ter a mesma compatibilidade energética, a ouvir melhor as nossas preces, nos inspirar em situações que vão ser extremamente fundamentais. Então, é extremamente valioso o processo de caminhada e de reflexão dessa palavra. Experimentar o novo requer às vezes, um desconforto mesmo que é causado no nosso dia a dia. Mas se a gente não experimenta o novo, não aceita, não busca, não vai de encontro a ele, como é que nós vamos saber se nós vamos sim conviver e nos permitirmos essas experiências diferentes? Imagina se eu sempre trabalho e faço a mesma coisa sem mudar. Se eu sempre converso com as mesmas pessoas e converso sempre as mesmas coisas, que oportunidade que eu estou me dando para o meu crescimento? E a gente vai desenvolver a tolerância também nesse sentido. Não, será que está muito naquela mesmice? Posso mudar e fazer algo, pensar algo de uma maneira que tenha um resultado diferente? Quando você cresce junto com os outros, porque as pessoas vão perceber o nosso crescimento e vão querer ir junto. E assim a gente também faz quando usamos outras pessoas como os nossos modelos. Ah, o fulano é tão tolerante, vamos lá, eu vou tentar também, porque o processo vai dar certo. E nisso, a gente vai aprender a respeitar o outro e compreender todas as expectativas que eu tinha em relação a alguém, que eu me frustrei, porque o outro é o outro, e eu não posso colocar todas as minhas expectativas achando que ele tem que ser do jeito que eu quero que ele seja. Respeitar acima de tudo, porque olha que bonito que vai nos dizer esse capítulo da tolerância. A providência divina reflete a tolerância sábia e ativa. Gente, Deus não castiga, ele é tolerante, ele é amoroso, ele espera, ele deixa a gente quebrar a cara, fazer umas burradas de vez em quando, de vez em sempre, mas ele está lá, pronto para mandar os seus filhos, os seus trabalhadores, para nos auxiliar, para nos ajudar nesse processo de caminhada. Deus não reclama da semente. Quem é a semente, minha gente? Nós. A produção imediata. É igual você chegar num viveiro e dizer assim, não, eu quero aquela planta ali porque ela já está enorme, né? Aí o outro diz assim, não, me dá aquela mudinha ali mais baratinha, menorzinha, mas eu vou esperar ela crescer e ela vai ficar linda. E nós somos assim. Tem gente que já quer estar lá com asas, mas a gente tem que ter paciência porque Deus tem paciência. Tanto que os trabalhadores no plano espiritual esperam, inclusive, a gente pedir ajuda nas nossas orações. Olha como eles são tolerantes. Na verdade, eles estão um nívelzinho mais acima, gente, da tolerância. Deus dá, olha só, Deus, né? Dá-lhe tempo para germinar, vamos germinar, crescer, florir e frutificar. Pensamentos, emoções, comportamentos, assim também de alma para alma. O processo é muito bonito. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, e somos enfermos em várias situações. Inclusive, é comum que às vezes a gente se irrite e não é com o outro, é conosco. Aí eu fiquei muito chateada numa determinada situação, mas não tinha a ver com o outro. Eu fiquei irritada comigo, porque eu fiz aquilo e eu já tenho uma bagagem para agir e fazer diferente. Tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira representam indícios naturais da condição
evolutiva em que nós nos encontramos. Deus tem tolerância, paciência, amor para mandar aí as provas, expiações, trabalhadores abnegados, enquanto nós precisarmos, independente do grau evolutivo que nós estejamos. Lembra, todos nós vamos evoluir. Não tenha pressa para que isso aconteça em determinados momentos, porque senão você se desespera e nem faz o que deveria fazer. Teve um momento que eu estava estudando e eu ouvi numa das palestras um palestrante espírita falando algo muito interessante. Ele diz assim, que quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente acaba esquecendo coisas que são fundamentais. Como, por exemplo, quando a gente escuta um depoimento de um ex-usuário aí de drogas, de bebida alcoólica, ou seja, alguém que tem um comportamento delituoso, fez algo errado, né, perante a sociedade, o convívio social. A gente esquece e julga essa pessoa. A gente não exerce a tolerância. Mas nós não podemos esquecer, temos que trazer sempre a nossa compreensão que talvez esse indivíduo, ele já foi muito pior. E hoje, ele pode sim, com o seu depoimento, com aquilo que ele vai nos contar, que ele fez de errado, serve sim, não só para ele, principalmente, mas também para nós. Porque nós vamos lembrar que se ele já consegue dar um depoimento dizendo assim, olha, eu era isso e hoje eu sou isso. Então, significa que ele conseguiu e nós também vamos conseguir. O exemplo, ele vai nos marcar, às vezes, muito mais do que as nossas palavras, as nossas ações, aquilo que nós vemos, vão além. Assim nos diz lá na passagem escrita por Daniel, no capítulo 6, versículo 1 a 28. E eu peguei só esse trechinho mesmo. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. E para que exemplo melhor do que os apóstolos? Porque quando a gente pega os apóstolos e a gente estuda um pouquinho da vida deles, a gente vai olhar e vai dizer assim, menino, olha que os bichinhos não eram fácil não. E o Cristo confiou o evangelho, a boa nova, todo um processo de aprendizagem para nós, nas mãos dessas criaturinhas que tinham tantos defeitos como nós também temos. E eles têm exemplos tão bonitos e tão marcantes que não é só o que eles falam, mas também a experiência na prática que eles nos deixaram. Trouxe um livro, inclusive, gente, para mostrar para vocês. Esse daqui, para quem ainda não leu, não é um livro espírita, mas, para quem não conhece, ele é bem fininho, maravilhoso, chama Médico de Homens e de Almas, conta a história de São Lucas, gente, eu sou apaixonada nesse livro. Quando eu ia pegar ele para mostrar para vocês, eu disse, Daniel, cadê o livro? Ah, eu doei. Gente, meu coração chega, palpitou. Porque quando a gente lê uma obra como essa, gente, ele é grosso, mas olha, eu li em uma semana de tão linda e tão gostosa que é a leitura, de você sentir o gosto da azeitona preta no azeite que essa autora, ela super descreve lindamente. E é lindo o exemplo, quando a gente olha e vê que realmente a gente precisa ter aí paciência, amor, tolerar as nossas dificuldades para que a gente tenha, claro, né, não um livro assim como São Lucas, mas talvez que vá nos inspirar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, e realmente, é um processo muito bonito. Esse aqui é o Capinha, que está atrapalhando a palestra. Tem que aprender a tolerar os gatos, inclusive quando eles atrapalham a gente. E ele nos diz assim,
Gente, é assim, quando a gente dá palestra em casa, ele tá miando porque ele quer sair para namorar. Quem com os lábios repete palavras de perdão, demonstra acalentar a volúpia da mágoa. Então, quando Emmanuel nos chama a atenção para a tolerância, ele vai nos dizer que o perdão, ele é remédio salutar, ele é extremamente importante nesse processo de mergulho interior, esse processo que nós vamos realmente tentar colocar em prática. Perdoar é olvidar a sombra. Gente, eu amo essa palavra, só lembro do espanhol, que eu amo espanhol. Ou seja, é deixar a sombra, ela começar a ser substituída nas nossas experiências pela busca da luz. A luz que todos nós temos em nós. E a tolerância, ela nos gera essa compreensão e esse entendimento do que realmente eu preciso tirar de dentro de mim e transformar em plena luz. Tanto que nos fala assim a doutrina espírita. O perdão é um mecanismo de imunização, melhora nosso sistema imunológico. E quem não quer ter um super sistema imunológico, principalmente nesse período, que a gente toma vitamina C, vitamina B, vitamina K, não sei mais o que, e zinco, e alho, e sol. Nossa, a gente quer ter uma super imunidade. Mas será que a gente está usando o remédio mais importante, que é o perdão? E a gente já falou sobre isso. É o mais difícil, né? E acho que em alguns momentos, para alguns, é bem amargo, mas o resultado é muito bom. Tanto que no momento da crucificação, o Cristo olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a gente realmente não sabe em vários momentos, mas a gente está lá na fé, na esperança, acreditando, buscando, assistindo as palestras, participando na segunda, na quinta, no sábado, no domingo, faz o evangelho no lar, lê uma obra, assiste uma outra palestra no YouTube, porque se o Cristo, governador do planeta, no momento do seu desencarne, pediu para que Deus, para que o Pai nos perdoasse, por que que nós não vamos nos permitir esse processo? Então, é um caminho, às vezes, árduo, mas o resultado é muito maravilhoso. E quando a gente fala de doutrina espírita, nós vamos lembrar sempre do nosso irmão Chico Xavier e de tantos outros modelos que nós temos. Aqui no livro, o Emmanuel nos diz assim: tolerância não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendais, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. De novo, não é a palavra, mas o exemplo, aquilo que nós fazemos na prática. E a prática é quando nós realmente vamos colocar o perdão, a paciência, a tolerância. Eu vou olhar para o outro e vou dizer assim: ok, talvez ele não estava bem hoje, vamos pensar a situação de uma outra maneira. Não, deixa eu ficar calado, que é melhor, porque aí eu não crio uma intriga, porque não tem a ver comigo, isso aí é do outro e não meu. Não, deixa eu ficar em silêncio, porque hoje eu não estou bem. Então, para eu não ferir, eu vou usar o silêncio. E assim nós vamos driblando aí certas situações que são difíceis, mas que a gente, assim como vários irmãos, vamos sim conseguir. Cristo nos oferece o modelo da tolerância ideal.
em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Aí, ó, Cristo ressuscitou, voltou lá para encontrar os apóstolos que estavam reunidos e, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, porque ele ressuscita, encontra lá o povo reunido, comendo, chorando. E aí, o que que nós pensaríamos? Ih, ele vai voltar e vai repreender aí. Por que que você não foi lá? Por que que você se escondeu? Mas não. Ele volta para dizer com a boca que os desculpava. Refere-se ao serviço da redenção. Olha o exemplo. Não estamos aqui para julgar, nem a nós, nem aos outros, mas para nos melhorarmos e um dia servirmos de exemplo. Se nem o Cristo vai nos condenar e nos julgar e apontar o dedo e lembrar assim, ih, você está vendo como você estava errado? Então, por que que a gente gosta de fazer isso? Vamos sempre refletir nesse sentido, que as nossas pontes, aquelas pontes que nós criamos nos nossos corações, sejam pontes que nos aproximem dos nossos irmãos. Que essas pontes, elas nos liguem através do amor, da tolerância, de compreender a nossa jornada evolutiva, de nós pensarmos que cada pedacinho de amor que nós construímos no nosso dia, no trabalho difícil, numa relação com o pai, com o irmão, com a mãe, com um parceiro aí de jornada, que às vezes é conflituosa, que às vezes a gente grita, que às vezes a gente briga, e não é que a gente não vá discordar, vamos, as relações elas estão aí para isso, mas quando a gente pensa na tolerância, a gente vai pensar nessas pontes capazes de nos levar até o coração do outro, porque quando eu aprendo que a tolerância é compreender a minha dificuldade, o meu amor, a minha paciência, a minha capacidade de chegar até o outro, mesmo que seja até aqui. Não, não vou passar daqui não, porque vai dar ruim, como a gente diz. Mas quando eu entendo esse processo, quando eu me compreendo e eu compreendo o outro nessa caminhada, as nossas pontes vão ser assim. Nós vamos simplesmente nos unirmos. A gente não vai se separar. Não estarei eu de um lado e o meu irmão do outro. Ou não estarei eu de um lado e eu mesma lá do outro lado brigando comigo. Eu vou criar uma ponte de amor, de fraternidade, de entendimento das nossas jornadas. E é nesse momento que nós vamos dar o exemplo tal qual Cristo nos confiou lá no seu evangelho, quando ele nos permite, os apóstolos, com todas as suas dificuldades, todos os seus defeitos, os seus comportamentos inadequados, e esses irmãos ao longo da jornada vão nos mostrar que sim, é possível e nós vamos um dia também servir de modelo e guia para alguém. E assim como tantos, um dia também seremos nós. E assim eu me despeço, agradecendo por mais esse encontro e que a gente possa, durante aí o resto da nossa semana, colocar no nosso caderninho, lá nos nossos registros, no momento do sono, no momento em que nós despertamos para mais um dia, e que realmente a gente pense, será que eu estou exercendo a tolerância com paciência, com amor, com fé e com perdão? Então, uma excelente noite, grata pela atenção, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Dani. Posso colocar aquela mensagem que você deixou? Por favor, temos uma mensagem que eu pedi para a Paty colocar. Hoje não tínhamos música, mas temos mensagem. Obrigada, Paty. Imagina.
Depois da mensagem, a gente vai ter o momento do passe e a fluidificação da água, ok? Pela irmã Jails. Eu chamo então a irmã Jailce para podermos então dar início ao passe e à fluidificação da água. Boa noite. Boa noite, Jailce. Queridos e amados irmãos de caminhada, vamos fechar os olhos com carinho, respirar fundo, bem devagar, acalmando nossos corações. Vamos puxar o ar e soltar bem devagar. Mais uma vez, puxe, segure e solta. Só mais uma vez, puxa o ar, solta, bem devagar, calma. Vamos trazer nosso pensamento para esse momento presente. Agora só o que importa é a nossa respiração. Respire e vive este momento. Ele é só seu. O despertar consiste em saber que você é importante. O presente é nosso presente de Deus. Respira fundo e escute e sinta. Agora você vai sentir a água. Sinta a água tocando nas suas mãos, ainda tensa de um dia de trabalho. A água vai molhar suas mãos, vai limpar toda a energia que não deve estar aí nesse lugar.
você sentiu tão confortável que vai deitar-se em uma grama com pedras e águas rasas, transparente, quase azul celeste. Não fosse pelo som cinza das pedras. Respira fundo e veja, enquanto a água passa pelas pedras, vai lavando o seu corpo com todo o carinho de quem abraça e ora por você. Uma água quentinha, relaxante, pura. Escute. Escute ela passando por cada parte de você, lavando dos pés à cabeça e levando embora tudo aquilo que você precisa, que você não precisa mais carregar. Escute. Ela continua levando e lavando tudo aquilo que você não precisa mais carregar. Nesse momento, você se sente leve e chega quase a flutuar. A água continua rasa bem pertinho de você. Você sente alguns pingos na boca e, ao provar, sente a pureza adocicada da água pura. E deseja matar a sua sede. Pegue um pouco dessa água com as suas mãos, leve até a sua boca e veja que delícia é esse frescor. Sinta essa água, respira fundo e sinta esta água entrando no seu corpo e lavando toda a energia, purificando cada parte, mas ela não vai levar embora, ela só vai equilibrar o positivo e o negativo, trazendo relaxamento e levando tudo para o devido lugar. Sinta a energia. Escute a água levando tudo para o seu lugar. Respire fundo e deixe a água fazer o trabalho dela dentro de você. Sinta a calma que ela traz. Ela não tem pressa. Ela continua limpando e indo. Limpando e equilibrando. Respira fundo, bem fundo. E deixa a água levar. Você pode esticar os seus braços, espreguiçar todo o seu corpo, como se estivesse acordando de um sonho real. Seu corpo agora está energizado e abençoado, limpo e equilibrado. Faça suas tarefas diárias, pensando em cada detalhe do movimento. E toda vez que abrir a sua torneira com uma garrafa de água, agradeça. E imagine que esta água foi criada pelo Criador, que faz parte de uma das grandes e infinitas coisas que podemos usar para nos curar, para nos fluidificar
Respira fundo, acalma tua mente. Nossos anjos protetores estão aqui, nos ajudando, nos equilibrando. Vamos ficando bem quietinhos com Deus e o despertar de mais uma cura enviada por você mesmo. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Muito obrigada, Jailce, pela linda meditação. Obrigada, Dani, pela palestra. Agradecemos a todos os voluntários, os passistas, fluidificadores da água e você, ouvinte das nossas palestras. Esperamos vocês na próxima quinta-feira para mais um dia de palestra pública aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Tenhamos uma ótima noite de sono e desejamos uma ótima finalzinho de quinta-feira. Gratidão.